Sim, professores, não é mentira. O árbitro da final da Copa do Rei, o espanhol Ricardo Burgos, chorou na coletiva de imprensa que aconteceu hoje. Coletiva essa para falar do maior clássico espanhol que acontece amanhã na final da Copa do Rei. Real Madrid, que já estava revoltado com a escolha dele para a partida, agora ameaça até não entrar em campo se esse árbitro não for retirado. Eu sou Paulo Caravina, sou árbitro de futebol, e se você tem curiosidade de saber mais sobre regra do futebol, mais sobre polêmicas envolvendo a arbitragem, já se inscreve aqui no canal, pois aqui falo sobre regras, sobre árbitro, sem clubismo algum. Barcelona e Real Madrid se enfrentam amanhã em mais uma final da Copa do Rei. Copa essa que equivale à nossa Copa do Brasil aqui. E assim como fazem no Paulistão para divulgar o jogo, com os árbitros ali na coletiva, fizeram uma coletiva de imprensa com o árbitro e o VAR da final. E o árbitro decidiu que seria legal chorar falando toda a pressão que sofre a equipe de arbitragem e os familiares deles por apitar jogos desse tamanho. Acredito que até que a pergunta do repórter foi devido a um dossiê feito ali, divulgado pelo Real Madrid, mostrando alguns lances que o Real Madrid considera se prejudicado pelo Ricardo em jogos anteriores. Algo que deveria ser punido pela Federação Espanhola, pois se for pegar todos os árbitros da Federação, já beneficiaram ou prejudicaram Barcelona e Real Madrid, Atlético Madrid, todos da Série A, na verdade. Acho uma puta covardia, mas o Real está em crise essa temporada. Torcida pedindo a cabeça do treinador, vai enfrentar o seu maior rival nacional e com favoritismo todo para o adversário. É óbvio que está jogando para a torcida fazendo esse tipo de vídeo. E dito isso, cara, o árbitro não pode mostrar de forma alguma esse tipo de fraqueza. Que está pressionado ali ao ponto de chorar em uma coletiva de imprensa para todo o público ver. Não estou falando que realmente não é triste ouvir dos seus filhos ali que os coleguinhas estão falando que o pai dele é ladrão, que o pai dele rouba, que o pai dele é bandido. Não deve ser nada fácil mesmo. Mas se ele sabe que é um tema delicado, não entra nesse assunto dentro de uma coletiva, poxa. A pessoa que escolhe ser árbitro de futebol não deve ligar para ser chamada de ladrão ou alguma coisa do tipo. Igual o político, pô. Vai ligar para isso? Não dá. Não importa se você é ou não é bandido. As pessoas que não gostam de você vão te xingar, te ofender. Não dá para levar isso em consideração. É instruir as pessoas próximas a não falarem qual a sua profissão, não fazer uma divulgação que é parente seu, que é familiar seu. Ninguém é obrigado a se tornar árbitro de futebol. Antes da gente nascer, antes mesmo do Ricardo nascer, antes de mim nascer, cara, árbitro já era chamado de ladrão. É triste ouvir. Eu fico sentido pelo árbitro estar mexido dessa forma. Mas não existe essa cena presenciada na coletiva. Ele deveria esperar acabar o jogo, fazer uma partida impecável e falar sobre isso após. E se ele errasse, vai para casa, finge que nada aconteceu. Antes do jogo, só vai atrair mais loucura para um jogo que já não é fácil. Nada fácil mesmo. Fácil é você deixar sua curtida aqui no vídeo. Clica em curtir. Será que vou ter que começar a chorar aqui para pedir like? Pô, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Mas falando sério, ninguém gosta de ser ofendido. Obviamente, o árbitro de vídeo que estava ali do lado dele na coletiva até defendeu ele ali, mas não existe isso aqui acontecer. Eu tô realmente perplexo porque, cara, imagina a situação. Amanhã tem Flamengo e Corinthians. Amanhã não, domingo. Tem Flamengo e Corinthians. Que é até o Ramon Abate que vai apitar. Aí o Ramon vem em uma coletiva de imprensa e isso não vai acontecer. Mas ele chora ali sobre a pressão que os seus filhos estão recebendo por parte das torcidas, duas maiores torcidas do Brasil. Isso pra mim é inaceitável. É um sintoma de que o árbitro não tem condições nenhuma de trabalhar em um jogo desse tamanho. Assim como a luta contra o racismo é justíssima, assim como a luta, todas as lutas são justas contra o ódio, a luta contra o ódio da arbitragem deveria ser uma pauta também. Ódio não é legal em lugar nenhum, mas tem que saber como lutar. Acho que isso que ele fez só enfraquece a luta dos árbitros e cria uma crise sem precedentes para a federação, pois agora se coloca no lugar da comissão de arbitragem. Tira ele desse jogo igual o Real Madrid está pedindo. Vão falar que o Real manda na comissão. Mas se mantém ele e o Real tem algum problema com o árbitro na partida amanhã, que pode acontecer, é imprevisível, é o resto da vida o Real Madrid usando isso contra a comissão de arbitragem. Acredito que faltou um pouco de senso ao árbitro, faltou um pouco de... talvez não está acostumado com coletiva de imprensa. Um jogo desse
É um sonho de todo árbitro estar ali. Meu pai era árbitro. Óbvio que aqui na minha cidade os jogos são menores, mas quando eu ia nos jogos dele, mesmo pequeno, e eu via as pessoas xingando ele no campo, meu pai sempre me passava, sempre me ensinava que eles estavam xingando o árbitro ali, e não a pessoa dele. Para o torcedor, não importa quem que está apitando ali. Se era eu, se era meu pai, se era você, se era um amigo. Cara, eles só não gostam de você, do árbitro apitando ali. Meu pai me mostrava todos os dias da vida dele o quão honesto ele era. Meu pai é vivo, graças a Deus. E não importava a opinião de ninguém em relação a isso, não importa até hoje. Minha opinião é que o árbitro deveria sim ser trocado para essa partida. Nada justifica ele chorar em uma coletiva de imprensa antes de um jogo desse. Mas o Real Madrid tinha que ser punido também severamente por publicar algo prévio à arbitragem. Eu não sei qual punição deveria ser, mas deveria ter uma punição financeira, de torcida, alguma coisa. Não cabe à entidade do Real Madrid, o presidente do clube do Real Madrid, ou o treinador do Real Madrid, ou qualquer pessoa com função profissional dentro do Real Madrid, fazer esse tipo de vídeo. O torcedor é passional e pode fazer o que ele quiser na arquibancada, há seus limites. Mas o clube não pode fazer o que quiser. A liga deveria punir o Real e o árbitro também, pois sem o pilar psicológico em dia, o árbitro não deveria estar ali para um jogo desse tamanho. O árbitro tem que ter um psicológico inabalável. Se ele ler as mensagens que eu recebo no direct todos os dias, ler os comentários que eu recebo nos meus posts, aí ele choraria, aí ele teria motivo para chorar. Eu não choro, ignoro. O que me acusam é a visão das pessoas sobre mim. Ninguém me conhece, 99,9% da minha história. Não cabe a eles me julgar, cabe eu me conheço, então me basta. E vale ressaltar também que a arbitragem espanhola está vivendo uma das suas piores crises de qualidade técnica de árbitros, tanto que no Mundial que vai ter agora de clubes, nem terá árbitros de campo da Federação Espanhola, pela péssima temporada que vem tendo ali a arbitragem espanhola. Talvez seja culpa dessa fragilidade psicológica que eles vêm vivendo ali, que foi demonstrada nesse choro do árbitro. Não estão sabendo lidar muito bem com essa imensa pressão que é apitar nesse nível de competição.